Glória a Deus. Salve meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, evangélicos, católicos e livres pensadores, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada um de vós. Que Deus abençoe meus amados irmãos do YouTube, do Facebook. Todos são exatamente 16 horas com mais 49 minutos. Hoje, terça-feira, dia 31 de março do ano de 2026. Quem vos cumprimenta, quem tem o maior prazer de estar com vocês, é o teu irmão em Cristo, Pastor Rodrigo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação. Mas antes, eu venho trazer anúncio da obra de Deus, notas da nossa igreja pentecostal, santificação, Senhor, ministério, pastor Davi Miranda Filho. Eu venho lançar o convite para a tua vida, meu amado irmão, para a tua vida, minha amada irmã. Povo lindo, povo abençoado da grande São Paulo e de todo o Brasil. Amanhã, quarta-feira, dia 1º de abril do ano de 2026. Amanhã, quarta-feira, temos o prosseguimento da poderosa campanha Deus Resolve Tudo, com o pastor Davi Miranda Filho. A primeira concentração será em nossa sede, que está localizada na Grande São Paulo, na Avenida Rangel Pestana, número 1060, das 9 horas até as 12 horas. O pastor Davi Miranda Filho vai estar transmitindo a palavra de Deus, orando em teu favor, na poderosa campanha Deus Resolve Tudo. Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, a 300 metros do metrô D. Pedro II. A segunda concentração será em Santo Amaro,
Zona Sul da Grande São Paulo. O pastor Davi Miranda Filho vai estar transmitindo a palavra de Deus e orando em teu favor. Povo lindo, povo abençoado, povo privilegiado da Grande São Paulo, de Santo Amaro, não perca amanhã, no horário das 14 horas até as 16 horas, neste endereço, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a poucos minutos do metrô Adolfo Pinheiro, na mesma rua da UPA de Santo Amaro. Não perca, povo de Santo Amaro, Zona Sul da Grande São Paulo. Amanhã o prosseguimento da poderosa campanha Deus Resolve Tudo na nossa igreja pentecostal Santificação no Senhor, que está localizado em Santo Amaro, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a poucos minutos do metrô Adolfo Pinheiro, na mesma rua da UPA de Santo Amaro. Não perca! Coloque a tua fé em ação, que Jesus de Nazaré tem o maior prazer em te abençoar, em te dar a vitória. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu convido vós a baixar o aplicativo da nossa igreja. Atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo. Abaixe agora mesmo no seu celular, tablet, computador, iPad, o aplicativo da nossa igreja Pentecostal Santificação no Senhor, e ouça o que Jesus Cristo operou e está operando na nossa igreja pentecostal Santificação no Senhor. Todas as quartas, sexta e domingo, no horário das 10 horas da manhã e no horário das 15 horas, transmissão ao vivo, direto dos altares da nossa igreja pentecostal Santificação no Senhor, com o pastor Davi Miranda Filho. Você pode acompanhar pelo aplicativo, acompanhar pelo YouTube da nossa igreja, Igreja Santificação no Senhor, acompanhar pelo Facebook, Igreja Santificação no Senhor, acompanhar pelo Instagram ao vivo. Meus amados irmãos, abaixe o aplicativo no seu celular, tablet, computador. 24 horas transmitindo para a sua vida
as maravilhas de Jesus Cristo, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Oração a madrugada inteira, de 3 em 3 horas, oração em teu favor, reprise de mensagem, todas as segunda, todas as terça, todas as quinta, todos os sábados, louvores, igreja pentecostal, santificação no Senhor, ministério pastor Davi Miranda Filho. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqui do Facebook, do YouTube, mais uma vez eu digo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus te abençoe. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo de Deus envolver você, meu amado irmão. Envolver você, minha amada irmã. Eu tenho uma mensagem aqui para a nossa meditação, a qual tem o tema: Jesus Cristo é o pão da vida para aqueles que crer nele. Jesus é o pão da vida. Aleluias! O Espírito Santo de Deus revelaste em meu coração esta mensagem, e é claro, eu tenho o imenso prazer de transmiti-la para você, meu amado irmão, para você, minha amada irmã, receber as boas novas da palavra de Deus. Surianda. A palavra de Deus, ela se encontra aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 6. Evangelho de João, do seu capítulo 6, que tem o tema aqui, a multiplicação dos pães. Mas eu irei transmitir a palavra a partir do versículo 22. Eu irei ler alguns versículos somente, mas eu convido você, meu amado irmão, eu convido a você, minha amada irmã, a meditar aqui na palavra de Deus, aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 6, até no seu versículo 71. Evangelho de João, no seu capítulo 6, até no seu versículo 71.
mas eu vou transmitir aqui. Eu vou ler alguns versículos a partir do versículo 22, a qual tem o tema aqui na minha Bíblia Sagrada: Jesus é o pão da vida para os que crê. Jesus é o pão da vida para aqueles que crê nele. Aí diz a palavra de Deus o seguinte: Evangelho de João 6, e do seu versículo 22. Para muitos que conhecem, mas porém tem outros que não conhecem. Eu vou ler aqui aqui no seu capítulo 6, no verso 1, porque eu repito, há muitos que o conhecem, porém, há muitos que não conhecem a palavra de Deus. E mesmo aqueles que conhecem, orianda, a palavra de Deus, orianda, ela se renova a cada dia. A cada dia a palavra de Deus, ela é uma novidade para a nossa vida, pois nós podemos meditar aqui no Evangelho de João, no seu capítulo 6, até no seu verso 71, todos os dias da nossa vida, que todos os dias o Senhor tem algo novo para nós. Dentro dessa passagem, diz aqui, Evangelho de João, do seu capítulo 6, diz: depois disto partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Aí no verso 2 diz: e uma grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 6, a palavra de Deus, ela está nos revelando que Jesus Cristo partiu para outro lado do mar da Galileia, que tem o nome de Tiberíades. E a palavra vem nos afirmar que uma grande multidão seguiu a Jesus Cristo até Tiberíades. Até aqui no seu versículo
15, a palavra vem nos afirmar que a multidão que seguiram a Jesus Cristo era no número de quase 5.000. A palavra vem nos revelar para nós que Jesus Cristo, ensinando aquela multidão, Jesus transmitindo a sua palavra para aquela multidão, a palavra vem nos revelar aqui no Evangelho de João 6, até no seu versículo 15, que Jesus então ele multiplica 5 pães e 2 peixes para aquela multidão se alimentar, e a palavra vem falar que aquela multidão se alimentou dos 5 pães e 2 peixes que o Senhor multiplicou. A palavra vem nos afirmar que aquele povo comeu, ficou saciado, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Aqui no seu versículo 16, aqui dentro desta passagem, eu vou ler agora o versículo 16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Aqui no seu versículo 16, até no seu versículo 21, aqui no Evangelho de João 6, agora, no seu versículo 16, até no seu versículo 21, a palavra vem nos revelar que quando o Senhor Jesus Cristo instrui aquela multidão, a palavra vem nos revelar que quando o Senhor Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, aquela multidão comeu, ficou saciado. Aqui então agora no seu versículo 16, a palavra está nos revelando que já era tarde e os discípulos de Jesus Cristo desceram para o mar, entrando no barco, passaram o mar em direção de Cafarnaum. Aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 6, versículo 16, até o seu versículo 21, a palavra vem nos revelar que os discípulos entraram no barco. A palavra vem nos revelar aqui o seguinte, que uma tempestade se levanta no mar. A palavra vem nos afirmar aqui dentro do seu versículo 16 até 21, que Jesus Cristo, que os seus discípulos vê Jesus Cristo andando sobre o mar.
naquela tempestade, a palavra vem nos afirmar que eles ficaram atemorizados. A palavra vem nos afirmar que Jesus fala para os seus discípulos: não temas, sou eu. Até aqui no seu versículo 21, a palavra vem nos afirmar que os seus discípulos então recebem o Senhor no barco. Orialabaria Surianda. Aí agora, aqui no seu versículo 22, aí tem o tema: Jesus é o pão da vida para os que crê. Surianda. Aí no versículo 22 diz: no dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entraram com seus discípulos, e que Jesus não tinha entrado com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Eu vou ler aqui o versículo 22 novamente. Aí no dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, aquela multidão estava do outro lado do mar, e vendo que havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrará com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Aí o verso 23: contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e havendo o Senhor dado graça. Aí no verso 24 diz: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Aquela multidão que comeu os pães e os peixes que o Senhor Jesus Cristo tinha multiplicado, no lugar chamado Tiberíades, a palavra está nos revelando aqui que aquela multidão entraram, uma parte daquela multidão entraram em alguns barcos e foram atrás de Jesus em Cafarnaum, outro lado do mar da Galileia. Aquela
a multidão entraram no barco e foram atrás de Jesus. Aqui dentro do versículo 22, aí diz, repito, Jesus é o pão da vida para os que crê. Aquela multidão que comeram os pães e os peixes que Jesus Cristo tinha multiplicado, aquela multidão entrou em alguns barcos e foram atrás de Jesus em Cafarnaum. Aí no seu versículo 26, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vós ficasse saciado. Aí no seu versículo 27, vem dizer a palavra, Jesus dizendo ainda, para aquela multidão, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Jesus então, ele fala para aquela multidão o seguinte, no seu versículo 26 e 27, na verdade eu falo para vós, vocês vieram até a mim, não pelos sinais que vocês viram, não porque vocês atenderam a minha palavra, mas vocês vieram até mim porque vocês comeram do pão e ficaram saciados. Vocês vieram até mim por causa do pão e dos peixes que eu multipliquei, vocês comeram e ficaram saciados, ficaram satisfeitos. Não porque vocês atenderam a minha palavra, não porque vocês deram ouvido à minha palavra, não porque vocês deram crédito dos meus sinais, mas vocês vieram até mim porque vocês comeram do pão e ficaram saciados. Aí no seu versículo 27, Jesus continua dizendo, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Agora, no seu versículo 29, Jesus, versículo 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Aí no versículo 29, Jesus respondeu e disse, a obra de Deus
que me enviou. Meus amados irmãos, aqui no Evangelho de João, no seu capítulo 6 e no seu versículo 22, aonde eu estou transmitindo essa mensagem para vós, aqui no seu versículo 22, até no seu versículo 46, a palavra vem nos revelar que Jesus Cristo transmite novamente a palavra dele para aquela multidão. A palavra está nos revelando aqui, no seu versículo 22, até no seu versículo 46, que Jesus Cristo transmite para aquela multidão a palavra. A palavra está nos revelando que Jesus Cristo prega a palavra para aquela multidão, para aquela multidão crer nele. Jesus fala para aquela multidão: eu sou o pão vivo, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, eu sou o pão vivo que dá vida para vós. Aí, do seu versículo 47 agora, eu vou ler alguns versículos aqui, porque vai até no seu versículo 71, mas eu vou ler alguns versículos aqui agora a partir do versículo 47, dando continuidade, é claro, nesta mensagem, aonde Jesus Cristo fala para aquela multidão que ele é o pão vivo, que ele é o pão da vida. Aí no seu versículo 47, diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Verso 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Verso 50. Este é o pão que desceu do céu, Orião. Este é o pão que desceu do céu, para que verso 50, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Este é o pão que desce do céu, para aquele que dele comer não morra. Aqui no seu versículo 51, Jesus ele diz o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer
repetir aqui o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui no seu versículo 51, continuando, é claro, o sermão, a pregação que Jesus Cristo estava transmitindo para aquela multidão, para os judeus. E olha, toda aquela multidão que estavam ali recebendo estas palavras, toda aquela multidão conheciam a palavra de Deus, eram devotos à Torá. Portanto, Jesus, ele diz aqui no seu versículo 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O maná no deserto foi o pão que Deus deu para o povo de Israel, quando o povo saiu do Egito. Lá no livro de Êxodo, do seu capítulo 16, a palavra vem nos afirmar que aquele povo estava murmurando, porque eles estavam com fome. A palavra vem nos afirmar que Moisés, ele ora ao Senhor. A palavra vem nos afirmar que Deus mandou mamar para aquele povo pão do céu. A palavra vem nos afirmar que o maná que Deus mandou para aquele povo tinha um gosto de bolos de mel. O pão que Deus mandou para o povo no deserto, para o povo de Israel, quando saíste do Egito, está lá no livro de Êxodo. O que eu venho falar com isso novamente é que esta multidão que o Senhor estava transmitindo essa mensagem eram povos que conheciam as Escrituras Sagradas, eram povos que eram devotos à Torá, que eram devotos aos 5 primeiros livros da Bíblia escrito por Moisés. Porém, aquele povo, este povo que o Senhor estavam transmitindo a palavra, porém eles não entendiam o que o Senhor estava dizendo quando o Senhor disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Apesar de tudo,
eles não estavam compreendendo. Era povo que era devoto à Torá, que conhecia as Escrituras, mas, porém, não estavam entendendo o que o Senhor estava querendo falar para eles. Não estavam, infelizmente, abrindo o coração para receber a palavra do Senhor de bom grado. Não estavam abrindo o coração para receber o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Orianda, aqui no seu versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Venho falar algo. O Senhor estava falando nesse versículo a respeito da sua crucificação. Nós temos acesso ao Senhor hoje pela imensa misericórdia e por amor de Deus para conosco. Aqui no seu versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Eu vou ler aqui mais alguns versículos e concluir essa mensagem para finalizar. Aqui no seu versículo 52, disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esta sua carne para comer? Aqui no versículo 51, Jesus ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí no versículo 52, lembrai que eu falei que aquele povo, este povo, eles conheciam as Escrituras, eram devotos à Torá, mas contudo não estavam compreendendo o que o Senhor estava falando. Aqui no seu verso 52 diz: disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esta sua carne para comer? Aí no verso 53, Jesus, pois, lhe diz:
Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aí no verso 58, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram este pão. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Aí no verso 59 diz: e ele disse estas coisas. Jesus ensinou estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para examinar as escrituras sagradas. Sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam, repito, para examinar as escrituras sagradas. Eu posso dizer, sinagoga era uma igreja da época dos judeus. Repito, aquele povo tinha conhecimento das escrituras, mas porém não compreendia o que Jesus estava falando, orientando, não compreendia. Aqui no seu versículo 51, até no seu versículo 58, Jesus disse várias vezes: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Porém, aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida. Quem não come da minha carne, quem não bebe o meu sangue, não tem vida. Agora, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida. E Jesus dizendo ainda: eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Porém, os judeus não estavam compreendendo. Oriana, o que o Senhor estava dizendo. Os judeus não estavam compreendendo. Aqui no seu versículo 52, disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esta sua carne para comer? Aqui no seu versículo 51, eu vou concluir. Aqui no seu versículo 51, eu vou ler novamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que o Senhor estava falando? Ele desceu do céu. O Pai enviou o Senhor para transmitir a palavra de Deus. O Senhor desceu do céu para transmitir a palavra de Deus. O Senhor desceu do céu para transmitir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o pão que alimenta a nossa alma. E quem se alimenta da carne e do sangue de Jesus tem a vida eterna. Aquele que se alimenta da carne e do sangue de Jesus tem a vida eterna. Quando o Senhor fala aqui no seu versículo 51 que eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Aí tem o vírgula. Que eu darei pela vida do mundo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus traz vida para aquele que verdadeiramente crê nele, ama a sua doutrina e ama os seus ensinamentos. Quando Jesus diz aqui no seu versículo 51 que a carne dele é que minha carne que eu darei pela vida do mundo, é que o Senhor traz
transmitiu a verdadeira palavra de Deus. E o que isso significa? Que infelizmente os líderes, os fariseus, as autoridades de Jerusalém, de Israel, não aceitou a verdade, não aceitou a palavra de Deus. E quando o Senhor diz aqui no seu verso 51, que a minha carne que eu darei pela vida do mundo, exatamente o Senhor estava se referindo que ele ia ser crucificado. Eles iriam matar o Senhor, porque o Senhor desceu do céu para transmitir a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. E a palavra de Deus verdadeira é contra aqueles que não querem deixar os seus pecados. A verdadeira palavra de Deus, ela confronta aqueles que não querem deixar o seu pecado. O Senhor transmitiu a palavra de Deus. Jesus transmitiu a sua palavra para todo Israel. Porém, poucos a aceitaram. As autoridades não aceitaram. As autoridades então entregou Jesus para ser crucificado. Porque eles não aceitaram a palavra de Deus. E quando Jesus ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Toda a humanidade, não somente os judeus, mas toda a humanidade tem esse privilégio de ter Jesus Cristo por causa do seu sacrifício. Aí no seu versículo 52, 54 até o seu versículo 58, Jesus ele continua combatendo e dizendo: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida. Ou seja, aquele que não valoriza as minhas palavras, aqueles que não valorizam o meu sacrifício, não tem vida. Aqui no seu versículo, aqui no seu versículo 60, eu vou ler alguns versículos aqui para finalizar, Jesus é abandonado por muitos discípulos e a confissão de Pedro.
Aí no seu versículo 60, ó. Muito, pois, dos seus discípulos ouvindo isso, disseram: duro este discurso, quem pode ouvir? Aí no versículo 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disso disseram: isso escandaliza vós, porque eles estavam murmurando, porque o Senhor transmitiu estas palavras para eles. Aí no seu versículo 62, Jesus fala: que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aí o versículo 63, Jesus fala para eles: o Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que traz vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus não teve que falar assim, eu posso me expressar assim mais abertamente para eles. Aí Jesus diz no 63, o Espírito é que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu disse para vocês são Espírito e vida. Surianda labariastéria são Espírito e vida. Quem não come da minha carne e quem não bebe do meu sangue não tem vida. Ou seja, aquele que não dá crédito às minhas palavras, aqueles que não valoriza o meu sacrifício na cruz do Calvário, aquele que não valoriza o sangue que eu derramei por vós, para me transmitir as minhas palavras para vós, vai custar a minha vida. Para me transmitir a verdade para vocês ter vida, vai custar a minha vida. É o que o Senhor estava falando para eles. Para me transmitir a minha palavra para vós, vai custar a minha vida. Eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, mas as minhas palavras eu transmiti para vós ter vida. Então valorize as minhas palavras, valorize as minhas palavras para vocês ter vida, valorize as minhas palavras para vocês receber o Espírito Santo. Valorize as minhas palavras para vocês receber a vida. Valorize as minhas palavras para vocês receber o Espírito
para mim transmitir toda a palavra para vós, vai custar a minha vida, vai custar o meu sangue derramado na cruz do Calvário. Orialabária Surianda, é isso que o Senhor estavam dizendo para eles. E eu darei pela vida do mundo. Meus amados irmãos, valorize o sacrifício de Jesus, coma da sua carne e beba do seu sangue. Valorize as palavras de Jesus para você receber o Espírito Santo, para você ter vida e ter a vida eterna. As palavras que Jesus disse são espírito e vida. Para mim receber o Espírito Santo, para todos receber o Espírito Santo, custou o preço da vida do Filho de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O Senhor se entregou na cruz do Calvário, porque eles não aceitaram as palavras do Senhor. E o Senhor aceitou, Ele aceitou a ser crucificado. Na audiência que Jesus teve com Pilatos, quando entregaram o Senhor para Pilatos, Pilatos falou para Jesus o seguinte: você não quer responder o que eu pergunto? Não sabe que eu tenho poder para te crucificar e para te soltar? Jesus respondeu para Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim, se do alto não fosse te dado. Então o Senhor, para transmitir a verdade para toda a humanidade, custou a vida dele, custou o derramamento do sangue dele na cruz do Calvário. Por isso que ele fala que a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira comida, a verdadeira bebida. É por isso que ele disse isso: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida. Aquele que não valoriza o que eu fiz, aquele que não valoriza o meu sacrifício, o meu derramamento de sangue, tudo isso o Senhor passou para transmitir a palavra de Deus. E através da palavra, orienta, recebemos o Espírito Santo. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras
que eu vos disse são espírito e vida. Meus amados irmãos, que Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do Senhor. A paz do Senhor e a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus.